Boa tarde, leitor e leitora do Diário do Grande ABC. Ó minha carinha aqui de novo no Facebook do jornal para bater mais um papo com vocês sobre essa pandemia que estamos vivendo aí há 3 meses no Brasil e mais de 3 meses no mundo, não é? O papo de hoje também é muito importante. A gente vai falar sobre como não podemos deixar de ir ao médico. Não é para ter medo do médico, não é para ter medo do hospital. Pelo contrário, a gente tem que ouvir os sinais do nosso corpo, a gente tem que saber exatamente o que é preciso para poder ir a um pronto-socorro, ir para consultas ou fazer cirurgias. Então, daqui a pouquinho eu apresento o meu convidado. Antes, eu quero saber o seguinte: você vem acompanhando essa história da flexibilização em São Paulo? A maior polêmica ontem no boletim eu falei sobre isso, que os prefeitos da região ficaram indignados pelo Grande ABC ter ficado na área mais restrita de flexibilização, e hoje, às 18 horas, daqui a pouquinho, eles vão ter uma reunião presencial, para você ver a importância, lá no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, com o governador João Dória, para falar sobre isso. Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que depois dessa conversa, o Dória vai voltar atrás, vai colocar a capital também como área restrita, ou vai flexibilizar o Grande ABC, ou ele não vai mudar de opinião? E você, o que você acha melhor neste momento, lembrando que o número de casos não está caindo, continua, inclusive, a crescer? Na minha opinião, como eu já disse, não é o momento de flexibilizar. Mas, enfim, né? A gente é governado aí, vamos ver o que eles decidem. E, claro, aqui você vai ter informação sempre, na hora, quentinha e principalmente bem apurada, porque aqui não tem fake news. Vamos ao nosso papo de hoje, então. Quero agradecer muitíssimo a presença do Dr. Sérgio Gama. Ele é gerente médico do Hospital e Maternidade Cristóvão da Gama de Santo André. Doutor, muito obrigada. Eu sei que o senhor está trabalhando muito, então obrigada por falar com a gente, dar uma paradinha e falar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Então, trabalha ali bem na linha de frente do hospital, ele vai contar um pouquinho sobre isso. E hoje o nosso papo é falar sobre a importância, né, doutor, de não deixar de ir ao médico, a consultas. Eu queria saber como é que vocês reagiram, né, a essa pandemia e como é que vocês se organizaram para manter o contato com os pacientes, né, de outras doenças, não só a Covid-19. Eu acho que, antes de entrarmos nesse ponto, é importante a gente fazer um pouco o histórico do que vem acontecendo nesses 60 dias, né? Seguramente nós estamos enfrentando a pior crise dos últimos 100 anos. O coronavírus ataca a nossa saúde, ataca os nossos relacionamentos, ataca o nosso bolso, né? No final de março, início de abril, foi um período de muito estresse, pânico, medo desse inimigo desconhecido e poderoso. E as notícias vindas de Itália, Espanha, elas eram assustadoras e boa parte das pessoas se isolou em casa. E a perspectiva, há 2 meses atrás, é que em 2 meses a gente tivesse num cenário melhor e gradativamente voltando às nossas vidas normais, claro, de uma maneira bem gradual. E hoje o que a gente vê, passado esses 2 meses, é que as curvas de contágio e de óbitos continuam subindo, e aquela perspectiva de melhora que era de 2 meses, ela não existe mais. A gente está diante de um cenário em que provavelmente a gente vai estar usando máscara e em distanciamento social até o ano que vem, até que provavelmente apareça uma vacina, né? Então, é muito tempo ainda pela frente, e isso preocupa do ponto de vista saúde, porque outras doenças, além da contaminação pelo coronavírus, continuam acontecendo, né? Então, a gente sente que muitas coisas, muitos diagnósticos não estão sendo feitos,
muitos controles de doenças não estão sendo feitos, cirurgias estão sendo prorrogadas, crianças não estão sendo vacinadas, grávidas não estão fazendo pré-natal. Então, isso nos preocupa muito nesse momento. Perfeito, entendi. Então já fica o alerta aí, olha, o doutor falou, realmente, diante de todo esse cenário, a gente calcula que vai demorar para voltar ao normal, né, doutor? Se voltar ao normal, a gente está falando muito do novo normal, né? Que a gente vai incorporar medidas de higiene, a gente vai incorporar também medidas de isolamento físico, eu acredito que aí para sempre, né? E a gente pode ver e analisar como uma evolução também, eu acho que não precisa só analisar como uma coisa ruim, como uma evolução aí. E, gente, tudo bem, ficar 2, 3 meses em casa, a gente consegue segurar. Mas, como o doutor disse, até o ano que vem você consegue segurar um check-up, até o ano que vem você consegue ver como é que está a sua saúde, mesmo porque, né, doutor, ficar em casa, comer bastante, besteira, fazer exercício, está mudando também a nossa saúde, né? Então, como é que a pessoa faz para voltar a se consultar? Qual é a segurança que ela tem de não se contaminar, por exemplo? A sensação é assim, é que em algum momento as pessoas que hoje estão isoladas, elas vão ter que assumir algum risco. Isso vale também para os médicos que estão afastados, né? As pessoas estão começando a ter essa percepção que até que a gente tenha uma vacina, elas vão ter que assumir algum risco para continuar o tratamento, para fazer uma cirurgia, e os médicos que estão afastados também, eles em algum momento vão ter que voltar ao trabalho, né? Existe um fator muito importante que é o econômico. Então, o que está acontecendo hoje? Diante desse cenário, lá no Hospital Cristóvão da Gama, por exemplo, nós já estamos completando 90 dias de comitê de crise. Esse comitê de crise se reúne diariamente com os outros 2 hospitais do Grupo Lefort para tomar decisões. Essas decisões têm que ser diárias, porque a situação ela muda a cada 24 horas. Então, algumas medidas foram tomadas para garantir a segurança dos pacientes. Claro, é importante manter o atendimento adequado para os pacientes que se contaminaram e que têm o Covid, mas também para aqueles pacientes que não têm o Covid, né? Então, precisa se criar um ambiente seguro para esses pacientes, com uma separação física, né? Criando espaços diferenciados, tanto nas enfermarias, quanto nos apartamentos, no centro cirúrgico, nas UTIs. Os prontos-socorros têm que ser separados para que a gente possa trazer essa segurança para esse outro tipo de paciente não COVID, né? Então, são muitas medidas que são tomadas para garantir essa segurança. Eu posso citar algumas, por exemplo, restringir pessoas dentro do hospital, restringir acompanhantes para esses doentes, medição de temperatura para quem entra nos nossos ambulatórios, espaçamento de consultas, espaçamento nos assentos, nas recepções dos nossos ambulatórios, restrição em entrada de elevadores. Lá no HMCG, por exemplo, nós estamos oferecendo a coleta do teste PCR, mesmo para pacientes assintomáticos e que serão submetidos a cirurgias eletivas com intubação, por exemplo. Se esse paciente vem com um exame positivo, a cirurgia é suspensa e ele é tratado e acompanhado até que possa fazer o tratamento. Então, são uma série de medidas que estão sendo tomadas para garantir o tratamento desses pacientes não COVID, para que as doenças pré-existentes não se agravem. Perfeito, ótima explicação. Então, tá, o pessoal está se organizando para fazer de uma forma segura. Eu vou dar um olá aqui para a Daniela Rocha, que está ao vivo com a gente, a Luana Rádio também. Aproveitando, falando sobre a Covid, a Daniela perguntou se você tem a porcentagem de leitos ocupados no Cristóvão hoje para pacientes de Covid-19.
Hoje nós temos em torno de 30 pacientes na nossa UTI com Covid-19. Temos uma porcentagem aí de em torno de 40%, né, de pacientes É. Covid. Respondida a sua pergunta aí, Daniela, também. Luana, os exames estão sendo realizados normalmente, doutora? Os exames a gente pode perguntar nos hospitais, como que estavam, e os exames também nos laboratórios normais, né? Como é que está sendo a realização dos exames? Sim, os exames estão sendo realizados. Alguns laboratórios, inclusive fora do hospital, estão oferecendo coleta domiciliar, alguns laboratórios com coleta drive-thru. Então, sim, nós temos hoje no hospital todos os setores funcionando para oferecer exames, para que os pacientes possam fazer cirurgias que não possam mais ser prorrogadas. Enfim, nós temos um fluxo pronto para dar o atendimento tanto para COVID quanto para não COVID. Perfeito. Então, tem laboratórios aí que estão fazendo, então, os exames em casa, legal. Que tipo de sinais, doutor, que a gente tem que notar, então, que o nosso organismo não está bem e aí é necessário ir ao médico? Que tipos de doença que são necessárias de acompanhamento, né, durante todo esse tempo? Enfim, como que a gente tem que reagir enquanto a isso? E se os check-ups estão suspensos por enquanto ou não? Então, acho que todos nós sabemos quando alguma coisa não vai bem com a nossa saúde, né? Então, existem sinais que não devem ser negligenciados. A gente tem muita preocupação com pré-cardialgia. O que é a pré-cardialgia? A famosa dor no peito, né? Pessoas têm negligenciado a dor no peito e, com isso, a gente tem visto, às vezes, pessoas graves em pronto-socorro, infartando por negligência a isso, né? Dores contínuas, dores frequentes de abdômen. Por trás de uma dor como essa, pode ter uma apendicite, pode ter uma úlcera perfurada, um cálculo na vesícula, um cálculo renal, alterações de extremidade, de alterações de cor na extremidade, uma grávida, por exemplo, que tenha perda de líquido ou que o nenê parou de mexer, uma criança com febre alta. Todos esses sinais não devem ser negligenciados e isso deve nos levar a uma busca por ajuda, né? E a questão dos check-ups, quer dizer, o pessoal tem, né, programa o check-up anual, por exemplo, e já chegou a hora de fazer. É melhor esperar um pouquinho ou ir fazendo aos poucos? Como é que é? Neste caso, eu acho que é fundamental o contato com o médico, né? Quer dizer, se é um check-up de rotina em alguém que seja saudável, que não tenha nenhuma doença de base, eu acredito que sim, isso deve ser prorrogado. Mas se alguém que já seja hipertenso, que tem um stent, que já tem infartado, tem alteração de colesterol e que, enfim, seja um grupo de risco, o melhor é entrar em contato com o médico para avaliar o quanto se pode prorrogar isso, né? Entendi. Olha, a Bárbara Stark fez um comentário, ela falou que acabou de voltar do Cristóvão lá e que tinha umas 10 pessoas na recepção. Ela falou que achou legal a questão dos bancos, né? Não pode sentar pertinho um do outro, mas eu acho que Sim. até talvez por isso tinha mais gente do que o necessário lá. Ela fez essa observação aqui, a Bárbara. Obrigada, Bárbara. Na verdade, a gente está tendo um cuidado muito grande com a aglomeração. Nós temos uma equipe muito atenta. A Bárbara deve ter percebido que a temperatura dela deve ter sido medida, ferida na recepção. Nós bloqueamos alguns assentos para que as pessoas sentem de maneira separada. Nós temos vigilantes na porta dos elevadores para que subam 2 pessoas por vez. Nos andares, esses assentos também estão separados. É importante que o paciente chegue lá e tenha a sensação de segurança e de que vai ser atendido rápido e voltar rápido para casa, né? Então, a gente está muito atento a isso e a coisa está funcionando muito bem, muito bem.
Tá sua observação aí diretamente para o doutor Sérgio Gama, Bárbara, diretamente pro responsável aí. Ela falou que se preocupou um pouco porque ela é uma gestante, então ela foi fazer ultrassom, né, que também tem que acompanhar, aí a gente falou sobre isso, e aí ela resolveu falar um pouquinho sobre isso. Bom, o Fabrício Alex, boa tarde, Márcia Quinelato aqui também. O Fabrício pergunta o seguinte: e os pacientes que não podem interromper um tratamento, por exemplo, de uma doença crônica, mas têm medo de ir ao hospital? Quais são as opções? Eu acho que aí a gente pode perguntar quem está tratando câncer, por exemplo, ou fazendo algum tipo de hemodiálise. Como é que faz, doutor? E quais são a gente sabe as medidas de higiene normais, né? Mas quais são as medidas de segurança que a pessoa tem que tomar, além do hospital, a pessoa tem que tomar quando vai para esses lugares? Então, é fundamental a máscara, né? A máscara hoje, acho, não existe dúvida. O doutor Carlos Quadros falou muito bem isso na última entrevista com você. É um método muito eficaz, a máscara é acessível, então todos que forem ao hospital têm que ir de máscara. Aqueles que eventualmente chegarem no hospital sem máscara, a máscara vai ser oferecida a ele. Para essas pessoas que vão para o hospital, a triagem começa já no telefone, quer dizer, teve algum contato com alguém com um quadro de síndrome gripal, você já teve recentemente algum sintoma, então começa desde a marcação desse exame ou dessa consulta, esse questionário é repetido na entrada do hospital, do pronto-socorro ou do ambulatório, temperatura ferida e todos esses cuidados que eu já comentei, né? Então, pacientes oncológicos merecem uma atenção especial, porque precisam fazer controle, os pacientes que já foram operados, por exemplo, precisam fazer controles a cada 6 meses, a cada 1 ano. Esses controles, às vezes, não podem ser adiados, dependendo do tumor. Existem pacientes que precisam ser operados. Às vezes, você pode esperar um pouquinho, se for um câncer pouco agressivo, mas, às vezes, é um câncer mais agressivo e que, se você não opera hoje, daqui a 3, 4, 5 meses, esse câncer pode ter gerado alguma metástase e você nem ter mais opção de fazer uma cirurgia para retirá-lo, né? Então, o paciente oncológico, ele tem que ter muita atenção, ele tem que estar sempre bem orientado pelos seus médicos e não deixar que esses controles sejam feitos e não prorrogar muito determinadas cirurgias oncológicas. Então, essa decisão de prorrogar ou não, isso vale para as cirurgias eletivas hoje, que eu prefiro não chamar de eletiva. Eu acho que existem cirurgias de urgência que não se discute, quer dizer, um infarto, uma fratura exposta, um quadro de hemorragia. Ninguém discute a necessidade de uma intervenção de urgência. Mas existem cirurgias hoje rotuladas como eletivas, que eu prefiro não rotular como eletiva, eu prefiro chamá-las de cirurgias que podem e não podem esperar, né? Então, algumas cirurgias oncológicas podem esperar, outras não, né? Então, é aquela coisa, 2 grandes lições aí que a gente está aprendendo. Primeira, ouvir o seu corpo, saber se você está se sentindo bem, né? Mais do que nunca a gente precisa olhar para dentro da gente e ver, tá tudo bem? Estou me sentindo mal? Estou me sentindo bem? E segunda, ter o contato com o médico, né? Perguntar para ele, tirar todas as dúvidas, enfim. Eu acho que esse contato com o médico é o mais importante, caso não seja uma emergência. Por emergência é pronto-socorro direto, não tem muita discussão. Mas se você faz algum acompanhamento, se tem alguma doença crônica, enfim, esse contato com o médico mais do que essencial, né? E aí já entra a minha próxima pergunta sobre a telemedicina. Como é que é a telemedicina? Em que casos ela é usada? Enfim, como é que os médicos estão lidando com essa tecnologia? Bom, a telemedicina, a teleconsulta é uma ferramenta que já existia, né? Nós usávamos muito telemedicina para orientar médicos que estejam em regiões mais afastadas e que precisam de aconselhamento ou de condutas, né? Então, a gente já usa a telemedicina há muito tempo para discussão de casos, para determinar condutas
e conexão entre serviços afastados. Às vezes você tem um hospital lá no meio da floresta, lá no meio do Nordeste, uma cidade do interior do Nordeste, e a gente tem condição de, às vezes, aqui de São Paulo, orientar algum tratamento. A teleconsulta, ela veio realmente para somar, principalmente nesse momento de pandemia, é uma ótima opção. Lá no HMCG, nós já estamos com a teleconsulta funcionando para diversas especialidades, com um resultado muito bom. A gente tem tido feedback de alguns pacientes muito satisfeitos com essa opção, com essa ferramenta. E eu vejo que ela veio para ficar. A telemedicina não vai substituir a consulta presencial. Muitas vezes a gente precisa colocar a mão no paciente, sem dúvida, né? A gente precisa ver, examinar, pôr a mão, mas ela serve como um complemento, tá? Então, no momento de pandemia, a telemedicina, a teleconsulta veio para ficar. Em que tipo de casos a telemedicina ela é recomendada? Que tipo de dúvidas que o paciente tem que o médico consegue resolver numa chamada? Diversas dúvidas, né? Desde de orientação em relação a sintomas, ele pode mostrar uma lesão de pele, por exemplo, ele pode mostrar uma dificuldade que ele está tendo, uma dificuldade de mobilidade, uma marcha claudicante, uma ferida, eventualmente até uma consulta oftalmológica, uma vermelhidão no olho. Então, existem várias situações em que a gente consegue orientar e dar uma solução, pelo menos de uma maneira inicial, né? Até que essa pessoa possa ir presencialmente à consulta. Às vezes não, às vezes você já resolve o problema com uma orientação, enfim. Se for um paciente que já teve essa primeira consulta presencial, essa segunda consulta pode ser para mostrar um exame ou para orientar uma medicação. Então, hoje a gente consegue fazer prescrições por telemedicina. Esse paciente pode depois ter acesso, mandar pelo correio a receita. Enfim, existe um leque aí, uma ampla, várias situações que a gente pode resolver através da telemedicina, da teleconsulta. Mais uma vez, quem vai decidir isso é o profissional, é o médico. Exato. Então, escute o seu médico. A Carol Dornella perguntando se o risco de abandonar um tratamento. Carol, acho que a gente já falou sobre isso. É importantíssimo continuar os tratamentos, sim, conversar com o seu médico. Só ele vai poder dizer interromper ou não o tratamento, né? Não tem muito jeito. A pergunta da Sueli Padalino é sobre os remédios controlados, a questão das receitas, né? Para não precisar toda hora ir no médico pegar a receita. Então, o doutor acabou de falar, dependendo do que for, dá inclusive para mandar pelo correio, enfim. Acho que tudo é resolvido com o médico, né? Sobre as receitas, doutor, tem algo a acrescentar? Não, hoje existe uma limitação para a receita de remédio controlado pela telemedicina, né? Mas isso é solucionado enviando essa receita pelo correio ou o paciente pegando isso no ambulatório, né? Ou no consultório do médico. Combinando, olha, vou deixar lá no envelope tal e aí dá tudo certo. Exato. Claro, gente, sempre a prescrição feita pelo médico, né? Não é aquela coisa de pegar remédio desenfreado também, nunca. Que isso não mudou. Não mudou. A Denise Dornella de Oliveira pergunta: os pais também não devem deixar de fazer o acompanhamento médico dos filhos? O surto de sarampo é um alerta para isso? Boa pergunta, Denise. Já emendo também a questão da vacinação, né, contra a influenza, doutor. Então, levar as crianças para o médico, em quais situações? Denise, muito boa observação. A gente sabe que nós estamos numa época em que é muito frequente as doenças virais nas crianças, né? De março a julho. Vocês devem ter ouvido falar da bronquiolite. A incidência de bronquiolite nesse período do ano, ela é bem grande. E por que não está acontecendo? Por que o nosso pronto-socorro pediátrico está com movimento reduzido? Porque as crianças estão em casa. Se eles estivessem em período de aula, a gente estaria tendo muito caso, como acontece todo ano, né?
O sarampo, o aumento dos casos de sarampo, tem pediatras jovens que nunca viram um caso de sarampo, que estão começando a ver agora, provavelmente pela falta da vacinação, né? Então, é fundamental os pais estarem atentos, no sentido de manter o calendário vacinal para a gente evitar o aumento de casos como o do sarampo, né? Então, ficar de olho, gente. A gente falou ontem aí que está muito baixa a adesão da vacinação contra a influenza, que a terceira e última fase é para crianças de 6 meses a 6 anos e os pais não estão levando. Isso é muito ruim. Tem que continuar a vacinação, sim. Vacinação é proteção. A gente ainda não tem vacina contra o novo coronavírus, mas tem vacina contra todas essas outras doenças tão graves, né? Às vezes até do que o novo coronavírus, né, doutor? Exatamente. Exatamente. A gente não pode ser negligente nesse momento, né? Sim, olha, uma outra boa pergunta aqui da Roberta Rodrigues, todo mundo participando, viu? Muito obrigada. A telemedicina, ela serve também para casos suspeitos de Covid-19? Sim, a telemedicina pode funcionar para casos de Covid-19, sim. A telemedicina, ela é um instrumento que serve para qualquer triagem ou avaliação de algumas patologias, incluindo as síndromes gripais. Perfeito, doutor, nosso tempo já está acabando, eu sempre estou pedindo para os especialistas aqui darem um último recado, se vocês pudessem dizer para a população aí, porque que vocês estão na linha de frente, vocês estão acompanhando os bastidores, né? O que vocês podem dizer para a população, por favor? Eu acho que é um momento de todos buscarmos serenidade, né? Tolerância, ter muita paciência e desejar saúde para todo mundo. Eu vejo que a coisa ainda vai demorar um pouco. Nós vamos ter que ter muita estratégia, muita cautela na retomada para evitar novas ondas quando a coisa melhorar, que a gente tenha novos picos de contaminação. Isso vai exigir muita calma, muito teste, talvez, testar muita gente e muita paciência, né? Perfeito. Então, obrigado e saúde para todo mundo. Eu que agradeço, mais uma vez, os profissionais da saúde, aí todo mundo que está ali na linha de frente, vocês são nossos heróis. Muito obrigada pelas informações e você, leitor e leitora, a gente se fala mais tarde no Boletim da Noite, tá bom? Obrigada, doutor, bom trabalho, até a próxima. Obrigado, foi um prazer.